Muito bom, meninos! Hoje, 9 de junho. Vamos lá. 9. Terça-feira, meu povo. Muito bem. Então, vamos pegar hoje o nosso módulo 2. Vamos abrir na página 268 e daremos início hoje às explicações da nossa disciplina de História. Vamos lá. O crescimento das cidades. Tia Cris vai aproximar da câmera para vocês acompanharem aí de casa a leitura, tá bom? Nos olhos. Assim. Ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. As paisagens urbanas foram profundamente alteradas nesse processo. Observe as fotografias a seguir. Aqui nessa página 268, Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, em 1905. Observe, crianças, aí no livro de vocês. E observe aqui na página 269, a mesma avenida, hoje chamada Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, 2014. Ela antiga, ela atual. Veja que notórias mudanças. Tem 2 questionamentos, crianças, aqui embaixo. Assim, o primeiro: que transformações podem ser observadas ao se comparar as fotografias? Na imagem recente, há muitos veículos circulando na avenida, mais árvores e prédios maiores. Vocês podem escrever isso aí no livro de vocês, tá bom? No item 2, que permanências podem ser observadas? O que ficou nessa fotografia? Vocês podem escrever o mar e os morros ao fundo, as calçadas e a avenida principal. Nossa, como as cidades mudam com o passar dos anos, não é isso mesmo? Vivendo valores. Você costuma observar as paisagens ao seu redor? Sabia que isso é importante? Observar o local onde vivemos é fundamental para notarmos as mudanças e permanências ao nosso redor. Isso nos ajuda a valorizar e a descobrir mais sobre a história do lugar onde vivemos. E nossa fortaleza, hein, gente? Como você acha que é a nossa cidade? E atualmente, como ela está? Vamos passar aí para a página 270. A modernização das cidades. Na paisagem do século XIX para o século XX, um erro. Na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos
em algumas cidades brasileiras, alterou a paisagem e o cotidiano da população. Com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, muitos postes com fios de rede elétrica foram instalados nas ruas e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. O texto a seguir relata algumas dessas transformações. Vamos acompanhar o texto. Diversas transformações atingiram as cidades brasileiras no final do século XIX e início do XX. Entre elas, a expansão da rede de serviços urbanos. Nos grandes centros, por exemplo, foram implantados serviços como luz elétrica, transporte público e água encanada, além do calçamento de ruas e da construção de pontes e parques. Continuando aqui embaixo. Brasil, Pará, Belém, Avenida 19 de Novembro, Parque Afonso Pena. Olha, você pode observar a cidade antiga. A cidade de Belém passou por várias reformas de modernização no início do século XX. Na imagem, antiga Avenida 16 de Novembro, em Belém, Pará, 1915. Aqui. Agora vamos para a página 271. A página 271, crianças, são atividades de fixação, né? Para casa, vai ser a 271 e a 272. Mas a tia vai ler com vocês aqui, explicando a página 271. Vamos lá. Observe o gráfico a seguir e depois responda as questões. População urbana e rural do Brasil de 1950 a 2010. População aproximada em milhões de habitantes. Azulzinho aqui é população urbana. O quadradinho vermelho, população rural. Aqui embaixo tem, os anos, né? E a população urbana é o azul e o vermelho é a população rural. Vamos aqui. Essa pesquisa foi extraída do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O item A. O que está representado no gráfico? Aí vocês irão escrever, crianças, aí em casa. O gráfico representa o número de pessoas que viviam em zonas urbanas e rurais do Brasil entre as décadas de 1950 e 2010. Deixa eu colocar mais assim. Tá bom assim? Item B. Na década de 1950, onde vivia a maior parte da população brasileira? Na década de 1950, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Aqui no gráfico. Item C. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior que a população rural no Brasil? A partir da década de 1970. Aqui, ó. Item D. Em 2010, quantos habitantes viviam na área rural? E na área urbana? Aqui está, né? Em 2010,
30 milhões de pessoas viviam na área rural e 161 milhões de pessoas viviam na área urbana. Passemos então para a página 272. Que é atividades também para vocês realizarem, que eu vou deixar para vocês realizarem aí com os pais de vocês, essa página. Leia o relato do escritor Oswald de Andrade. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os tímidos veículos puxados a burros que cortavam a morna cidade iam desaparecer para sempre. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente, sem impulso exterior? Eu tinha notícia pelo Lázaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio, que era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem pusesse os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facilmente pelo bonde. Precisava pular. Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Casa que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchia-se de fios e de postes. Vocês irão responder os itens abaixo relacionados a esse trecho do livro de Oswald de Andrade, Um Homem Sem Profissão, Memórias e Confissões. Os tópicos de hoje, crianças, que foram abordados foram o crescimento das cidades, a modernização das cidades. Uma coisa anda de mão dada com a outra. Eu deixo para vocês esse estudo de hoje. Vocês irão ler mais uma vez, aprofundadamente, e responder esses questionamentos. Tá muito claro, tá bem reduzido e tá ótimo esse assunto de hoje. Eu deixo para vocês um bom dia, um abraço e até o próximo encontro. Tchau!